Nós, brasileiros, estamos acostumados a ouvir a palavra agente secreto e lembrar dos espiões retratados pelo cinema europeu ou norte-americano. Mas você sabia que os orientais também possuíam um corpo de espionagem bastante diferente dos ocidentais? O programa Análise Direta de agora recebe o Shidoshi Fernando Cardoso. Ele é professor de ninjutsu da escola Bujinkan e ensina para quem quiser aprender a se tornar um ninja. Vamos descobrir com ele mais um pouco da história do Japão em comemoração ao centenário da imigração japonesa no Brasil. Fernando, primeiramente, muito obrigado por comparecer aqui aos estúdios do Análise Direta. Para começar, os ninjas hoje que a gente vê nos filmes são um retrato fiel desses importantes personagens da história japonesa? Não, na verdade não. Na verdade, em partes eu diria, né? Porque o cinema americano, ele sempre quis que é público, né? Então, tudo que for mais mirabolante para se fazer em Hollywood vai fazer mais sucesso. Mas, na verdade, o ninja é uma pessoa comum, né? Com um diferencial, né? Ele estudou e treinou a vida inteira para se tornar algo. Algo para sua família, algo para ele mesmo, né? Existem muitas das técnicas que tem no cinema, mas muitas das técnicas não existem também. E existem, inclusive, técnicas que não se colocam no cinema e existe. E essas aí são as mais secretas. Mas eu acho que o cinema, ele inventa um pouco, ele cria técnicas que não existem para dar um realismo, uma diferença aí pro telespectador? Sim, com certeza. Há uma criação hollywoodiana assim, e isso faz com que coloque o ninja, né, ou no caso a figura que pratica ninjutsu, coloca como se fosse uma má pessoa. Isso era muito comum nos filmes, né, ter o ninja é uma figura do mal, ou o ninja branco, o ninja negro, e eles né, conotavam dessa maneira. Na verdade não era bem assim, né? E somente no Japão existiam os ninjas ou eles fizeram parte também da história de outros países do Oriente, como China, Coreia? Eles fizeram parte de outros países, sim, mas, vamos dizer assim, realizando suas missões de forma oculta. Né? Não existe, eu deixo claro que não existe nem praticante de ninjutsu do tipo o ninjutsu é o ninjutsu coreano ou chinês, não, isso não existe. O ninjutsu ele é de origem japonesa, né? Muitas vezes muitas artes marciais se utilizam dessa fama que o ninja tinha para poder estar se vangloriando, mas na verdade não existe. O ninjutsu é só japonês. Só que o ninja, como ele foi combatente também, ele foi para outros países e se utilizou da arte de alguma maneira para seu sucesso. Mas aí as técnicas são as mesmas, são similares à do Japão? Sim, são as mesmas. Na verdade, os ninjas que foram para esses países no passado, né, estamos falando de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ou Guerra da Mongólia, Guerra da Rússia, por exemplo, muitos ninjas foram para lá para combater, como sendo o exército japonês, mas eram praticantes de ninjutsu. Mas isso é um ninjutsu antes do ninjutsu da Bujinkan, a qual eu pertenço, da associação que foi criada pelo grão-mestre. E qual que é exatamente a ligação do surgimento dos ninjas com a história do Japão em si? Quer dizer, explica um pouquinho quem que era, você já falou um pouquinho, mas explica um pouquinho mais em detalhes quem que eram os ninjas, como é que eles começaram, por que eles foram, por que eles surgiram, né? Certo. Então, assim, o ninja, né, o ninjutsu, ele surgiu por uma necessidade, né? No Japão, onde existia samurais, né, e batalhas, né, muita injustiça naquele Japão feudal. Então, é como se o ninja fosse uma resistência da época. Na verdade, os ninjas eram geralmente pessoas comuns, camponeses, né, que trabalhava no sistema feudal, né, e o mais interessante é que como havia uma opressão do governo, uma opressão do Império Japonês, né, porque, por exemplo, bastava você olhar para um samurai e você já era morto. Então aquilo era uma opressão para aquele cidadão. Foi uma forma de rebelião, de defender os próprios direitos deles. Como uma forma de proteção, né? Mas isso depois foi usado pelo governo de alguma forma, né? Foram utilizadas essas técnicas em prol do governo japonês. Isso, em prol do governo japonês. Na verdade, muitos feudos, muitas pessoas viram os feitos que os ninjas faziam e o sucesso das missões e se utilizava desse tipo de serviço. Mas vale lembrar o seguinte, muitos utilizavam de forma errônea, né? Então, transformando um ninja, porque a filosofia do ninjutsu nada tem a ver com assassinato, com morte, nada a ver com isso, né? E mesmo os mercenários, houveram muitos mercenários na época, mas esses a gente costuma dizer que eram más pessoas que não utilizavam de forma correta o ninjutsu.
Ô, Fernando, fala pra gente, os ninjas praticam qual que é a arte marcial do ninja? Ou ele é mais de uma, tem uma específica? Qual que é essa arte marcial? Tá. Não, a arte marcial do ninja é o ninjutsu, né? Se ouve falar de ninjitsu e outras coisas... tem muitos nomes não, aí que não. a gente acaba englobando, né? Acaba colocando na mesma panela. Por causa justamente do ideograma de como é escrito, né? Então o nome da arte é ninjutsu e a arte praticada pelos ninjas. Porém existe uma coisa que eu costumo dizer que é a arte, a técnica, que é o ninjutsu, e existe uma coisa que nós praticamos na Bujinkan, que é o ninpo, que é algo muito além da própria técnica, não tem a ver só com a parte técnica, né? E quais que são as principais características do ninjutsu? Do ninjutsu, tecnicamente falando, eu diria que é uma arte que trabalha de forma natural, de forma sutil, né? As técnicas, nós não trabalhamos com katas ou, por exemplo, formas. Não existe uma forma específica para se treinar ninjutsu. É algo mais livre, né? Depende de cada ser humano e depende de cada ser humano busca dentro dele e dentro da arte. Então, assim, a característica fundamental é a sutileza das técnicas, a eficiência delas, mas de uma maneira natural. Você trouxe algumas armas para a gente dar uma olhadinha, né? Queria que você explicasse aqui. Bom, assim, eu trouxe poucas armas porque o arsenal do ninja tinha aproximadamente 101 tipos de armas diferentes, né? Eu trouxe algumas para ilustrar, né? Eu vou começar com essa daqui, que é uma arma chamada Kusarifundo, tá? Alguns me perguntaram, aparece no Chaco? Não, por causa dessas pontas aqui, essas pontas podiam ser de outros formatos, né? Bastava ter pesos na ponta e pode ser até mais larga. Elas serviam geralmente para se defender contra espadas ou tirar alguma arma do samurai. Uma arma, então, de defesa. Uma arma de defesa. E também servia muito para o ninja poder estar se utilizando em técnicas de Shimewaza, que chamamos, né? Que são técnicas de asfixia, enfim. Mas ela era mais eficiente para tirar armas do punho de algum samurai ou de algum outro. Agora, isso daqui, que é interessante, que eu trouxe para vocês, porque todo mundo fala, é uma corda, né? Uma simples corda. Mas não deixa de ser, é uma simples corda. É uma simples corda. Só que o ninja utiliza ele da sua maneira, né? Exatamente. Então, por exemplo, a partir daqui, se dava para fazer muitas técnicas. A corda, como tudo no arsenal do ninjutsu, não era só como uma arma, e sim como uma ferramenta. Então, essa corda era uma ferramenta, mas podia se transformar numa arma. Como eu disse, eles eram camponeses. E como eles eram camponeses, eles se utilizavam de armas do campo e materiais e objetos que estivessem ao redor dele para sua defesa. Quer dizer, eles tinham que adaptar o que estava ali perto deles, como ele era um povo reprimido, né? Exatamente. Quer dizer, tinham os opressores, eles tinham que adaptar o que tinha ali mais fácil e transformar isso em arma. Usar uma técnica para usar isso em arma. Perfeitamente. Agora, por exemplo, uma corda como essa servia para muitas coisas. Eles tinham uma habilidade, nós na Bujinkan trabalhamos muito com nós rápido, mas não é um nó que se utiliza em qualquer coisa. É um nó para aprisionamento específico, como técnicas para desatar desses nós. Se você é prisioneiro, como que você consegue desatar esses nós, né? Hoje em dia a violência que está por aí, isso seria muito útil, né? Sim. Né? Sequestros, Sequestro relâmpago, por exemplo, muito. técnicas para desatar de forma rápida. Enfim, e um tipo de objeto que você pode andar com ele em qualquer lugar. Você não vai nem ser parado por estar carregando uma arma. Mas se você sabe utilizar as técnicas, ela pode servir como uma arma de defesa. De defesa, exatamente. Né? E falando em armas, eu trouxe uma faca de madeira, a gente chama de botanto. Por que de madeira? Porque na Bujinkan, Hatsumi Sensei, e eu prego isso muito dentro do meu dojo, nós tiramos a periculosidade das armas reais. Então não há necessidade de uma pessoa necessariamente treinar com arma real para provar que ela sabe alguma coisa. Tá. Isso daí Mas isso é uma arma para treinamento. Para treinamento. A partir disso, eu poderia usar uma de verdade? Sim, posso. Mas o que acontece? Se eu treino, eu evito uma lesão, tanto minha quanto do meu companheiro. Esse treino, você está com a arma, você está treinando a defesa, você se defender da arma ou você atacar com a arma ou os dois? As duas coisas. Eu sem essa arma e o oponente com a arma, uma faca, por exemplo, ambos com a faca. Então, tanto a defesa contra a arma quanto o combate com ela ou as técnicas que tenha. E ela contra outras armas também. Eu posso usar ela contra qualquer